Um milionário casa com uma garçonete do McDonald's por causa de uma aposta e se surpreende quando. Blake Harrison sempre foi o homem mais confiante da sala. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ele acumulou sucesso e riqueza como ninguém. Aos 35 anos, sua vida parecia perfeita, mansões luxuosas, carros esportivos e a companhia constante de pessoas ansiosas por bajulá-lo. Para Blake, o mundo era um jogo de poder e controle, um jogo que ele sempre vencia. Numa tarde de sábado, Blake estava com alguns amigos em um dos lugares mais improváveis para alguém de seu status, o McDonald's local. Era uma parada irônica, uma forma de se divertirem fingindo levar uma vida comum. Sentados ao redor de uma mesa no fundo do restaurante, seus amigos conversavam casualmente, mas, como sempre, Blake dominava a conversa. Você já fez de tudo, Blake, disse Caleb Turner, um de seus amigos mais antigos, dando uma mordida em seu hambúrguer. Fez milhões, conquistou quem quis, mas duvido que consiga ganhar esta próxima aposta. Blake ergueu uma sobrancelha, intrigado. Estou ouvindo. Caleb sorriu, claramente tendo planejado sua provocação. Aposto que você não consegue casar com uma mulher que não tem absolutamente nada a ver com o nosso mundo. E não estou falando de modelos ou empresárias. Estou falando de alguém, realmente comum. Blake franziu a testa enquanto os outros amigos trocavam olhares divertidos. O que você quer dizer com comum? Quero dizer, disse Caleb, apontando discretamente para uma garçonete limpando uma mesa próxima. Aposto que você não consegue conquistar e casar com alguém como ela. Aquela mãe solteira, a garçonete aqui do McDonald's. Vamos ver você trazer alguém como ela para o seu mundo. Blake seguiu o olhar de Caleb. A garçonete em questão era Rachel Miller, uma jovem de 28 anos que trabalhava no McDonald's há algum tempo para sustentar sua filha de 5 anos, Shlomo. Rachel era quieta e trabalhadora, nunca deixando o estresse de clientes difíceis ou a rotina exaustiva de mãe solteira afetá-la. Para a maioria das pessoas no círculo de Blake, ela teria sido invisível. Você quer que eu case com a garçonete? Blake perguntou, com descrença e um toque de divertimento em seu tom. Exatamente. E te dou $2 milhões se conseguir. Sem contratos, sem esquemas. Tem que ser um casamento real, disse Caleb, seus olhos brilhando com o desafio. $2 milhões era um troco para Blake, mas o desafio em si o intrigou. Blake Harrison nunca recusava uma aposta. Para ele, não era sobre o dinheiro, era sobre vencer. E Rachel, com sua vida simples tão distante de sua realidade, parecia a oportunidade perfeita para mais uma vitória. 2 milhões. Blake sorriu, erguendo seu copo de refrigerante. Isso será fácil. Prepara o cheque, Caleb, porque eu vou ganhar. Seus amigos riram, convencidos de que estavam testemunhando o início de mais um triunfo para o imparável Blake Harrison. No fundo, Blake sentiu uma nova sensação de excitação. Rachel seria um tipo diferente de desafio, e ele gostava de desafios. Blake observou Rachel mais de perto enquanto ela limpava as mesas. Seu cabelo castanho claro estava preso em um rabo de cavalo, e ela não usava maquiagem perceptível. Havia algo em seus olhos que o intrigou, uma mistura de cansaço e resiliência. Estava claro que ela trabalhava duro para manter sua vida nos eixos. Quando ela se aproximou para recolher alguns copos vazios, Blake decidiu fazer sua jogada. Rachel, certo. Ela olhou para ele brevemente, sua expressão neutra. Sim, posso ajudar em algo. Me chamo de Blake, disse ele com um sorriso confiante. Acho que você nunca me serviu antes. Rachel piscou, surpresa com o comentário. Trabalho aqui há meses, você provavelmente não notou. Ele riu, balançando a cabeça. Provavelmente não, mas isso muda hoje. Que tal tomarmos um café algum dia? Ela ergueu uma sobrancelha, claramente cética. Desculpe, estou trabalhando. Blake não desistiu, mantendo o sorriso. Não agora, claro, mas você deve ter um dia de folga, certo? Poderíamos conversar um pouco. Rachel o encarou por alguns momentos antes de responder, preciso voltar ao trabalho. E com isso, ela se afastou. Blake sentiu uma onda de frustração. Ela não havia respondido como ele esperava, mas isso só o fez querer tentar mais. Rachel não era como as outras mulheres que ele estava acostumado a encantar com poucas palavras. Havia algo em sua resistência que o desafiava, e Blake não fugia de desafios. Enquanto ela voltava para coletar mais copos vazios e jogá-los no lixo, ele manteve os olhos nela. Sou persistente, Rachel. Você vai descobrir isso. Vou continuar perguntando até você dizer sim. Ela deu um sorriso educado, indiferente ao seu charme. Boa sorte com isso.
Essa resposta só o motivou mais. O que havia começado como uma simples aposta entre amigos agora parecia pessoal. Blake Harrison sempre conseguia o que queria, e estava determinado a conquistar Rachel, assim como havia vencido todas as apostas anteriores. Enquanto Caleb e os outros terminavam suas refeições, Blake deu uma última olhada em Rachel antes de sair. Sabia que da próxima vez que a visse, seria mais direto. Se havia uma coisa que ele entendia, era que ninguém resistia ao seu charme por muito tempo, e Rachel Miller não seria exceção. Blake Harrison nunca recuara de um desafio, especialmente depois que Caleb aumentou a aposta para $2 milhões. Não se tratava apenas do dinheiro, era orgulho. Ele estava determinado a fazer Rachel Miller, a garçonete do McDonald's, aceitar seu convite e, eventualmente, casar-se com ele. A cada dia que passava, Blake sentia-se mais focado em seu objetivo. No fundo, sabia que a aposta era superficial, mas a ideia de ser rejeitado feria seu ego. Vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Eles não vão entender. Digite McDonald's nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Na terça-feira seguinte, Blake voltou ao McDonald's no mesmo horário. Observou Rachel enquanto ela atendia outros clientes. Ela era profissional, sempre focada e rápida. Algo em sua seriedade o intrigava. Era provavelmente exatamente o que a tornava diferente das mulheres que ele costumava conhecer. Rachel parecia forte, capaz e completamente desinteressada em qualquer coisa que ele tivesse a oferecer. Blake estava acostumado com mulheres tentando impressioná-lo ou ganhar sua atenção. Mas Rachel... Ela parecia indiferente a tudo isso. Quando Rachel veio à sua mesa para anotar seu pedido, ele a interceptou com um sorriso confiante. Oi, Rachel. Pensei que talvez você estivesse esperando me ver de novo. Ela ergueu as sobrancelhas, sem esconder a surpresa. Não sabia que você vinha aqui com tanta frequência. Bem, acho que vou começar a vir mais vezes, disse ele divertido. Sabe, ótimo serviço e tudo mais. Rachel lançou-lhe um olhar cético e anotou seu pedido. Mas antes que ela pudesse sair, Blake decidiu tentar mais uma vez. Então, que tal aquele café? Só para nos conhecermos melhor, insistiu ele. Ela o estudou por um momento, claramente irritada com sua persistência, mas respirou fundo. Olha, agradeço, mas estou muito ocupada. Minha vida não deixa espaço para encontros casuais. Blake percebeu que se continuasse usando uma abordagem casual, ela o afastaria ainda mais. Mudando de tática, ele baixou o tom e disse, entendo que você está ocupada. Prometo que não estou aqui para dificultar sua vida. Só quero te conhecer melhor. Ela parecia pronta para recusá-lo novamente, mas algo na expressão calma e séria de Blake a fez hesitar. Finalmente, Rachel soltou um pequeno suspiro e concordou. Tudo bem, Blake, mas será um café rápido. Não tenho tempo para muito mais do que isso. Era um progresso. E para Blake, isso era suficiente por enquanto. Ele só precisava de uma pequena abertura para começar seu plano. E agora ele tinha uma. Naquela mesma tarde, eles se encontraram em um café próximo. Rachel chegou na hora, ainda com seu uniforme de trabalho e visivelmente desconfortável com a situação. Blake, por outro lado, estava completamente à vontade. Sentaram-se em uma mesa no fundo, longe dos outros clientes, e ele a observou enquanto ela pegava o cardápio com pouco interesse. Então Rachel, como é sua vida? Há quanto tempo você trabalha lá? Perguntou ele, tentando parecer amigável. Ela encolheu os ombros, mantendo o tom reservado. Alguns anos. É como sustento minha filha, Shlu. Trabalho muito, mas é o que posso fazer por enquanto. Blake assentiu, sentindo-se um pouco fora de seu elemento pela primeira vez. Estava acostumado a conversas sobre investimentos, galas e férias de luxo, mas perceber que alguém vivia uma realidade tão diferente o surpreendeu. Para Blake, trabalho era algo que ele comandava de um escritório. Para Rachel, era sua salvação. Você tem algum tempo livre? Perguntou ele, curioso sobre como ela administrava tudo. Ela soltou uma risada sem humor, não muito, para ser honesta. Quando não estou trabalhando, estou com minha filha. Isso ocupa a maior parte do meu tempo. E você? Qual é a sua história, Blake? Ele sorriu, sabendo que sua resposta poderia parecer distante para ela. Sou CEO de uma empresa de tecnologia. Trabalho muito também, mas, bem, é um estilo de vida um pouco diferente. Rachel não reagiu como ele esperava. Apenas assentiu, como se já tivesse imaginado. Pensei que sim. Por isso fiquei surpresa com seu convite. Pessoas como você não costumam se misturar com pessoas como eu.
Havia algo em sua honestidade que o incomodou. Por que você diz isso? Acha que todo mundo é igual? Blake perguntou, perturbado. Pela primeira vez, Rachel olhou diretamente em seus olhos. Não é que eu acho que todo mundo é igual. Só acho difícil entender o que um homem rico e bem-sucedido poderia querer com alguém como eu. Você poderia escolher qualquer pessoa do seu círculo. Blake se sentiu encurralado pela pergunta dela. Não podia contar a verdade sobre a aposta, então deu a única resposta que podia. Talvez seja exatamente isso que me interessa em você, Rachel. Você não faz parte desse mundo, e isso é raro para mim. Rachel soltou um suspiro, claramente desconfortável. Olha, Blake, vou ser honesta. Minha prioridade é minha filha. Ela significa tudo para mim, e estou aqui porque acho que você está sendo genuíno. Mas não tenho tempo para jogos. Ele assentiu, e por um breve momento, sentiu algo mudar dentro dele. Por mais comprometido que estivesse com a aposta, não podia negar que havia algo em Rachel que o desafiava. Ela era real, direta e diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Eu entendo, Rachel, disse ele suavemente. Prometo que não há jogos aqui. Rachel o estudou mais uma vez, depois terminou seu café e se levantou. Bem, foi um café rápido, como eu disse. Blake sorriu. Que tal fazermos isso de novo algum dia? Talvez uma conversa mais leve da próxima vez. Ela olhou para ele, considerando a oferta. Após um momento, deu um pequeno aceno de cabeça. Talvez. Enquanto ela se afastava, Blake ficou para trás, observando-a desaparecer pelas portas do café. Ele havia dado o primeiro passo, e agora sua curiosidade sobre ela crescia a cada encontro. Blake estava acostumado a alcançar seus objetivos rapidamente, e com Rachel Miller, sentia a mesma urgência. Após aquele breve café, sua imagem e as palavras sinceras sobre sua filha permaneceram em sua mente. A aposta com Caleb ainda ecoava ao fundo, mas com o passar dos dias, parecia mais um incentivo passageiro. Algo mais profundo nele queria entender Rachel, e nem ele conseguia explicar essa atração crescente. Nas semanas seguintes, Blake começou a aparecer no McDonald's com mais frequência. Ele manteve as coisas discretas, certificando-se de não exagerar, mas aproveitava todas as oportunidades para trocar algumas palavras com Rachel. Pouco a pouco, ela se acostumou com sua presença, e suas conversas se tornaram mais pessoais, abordando detalhes sobre a vida de ambos. Numa tarde, Blake percebeu que era hora de levar a aposta para o próximo nível. Sabia que se mantivesse as coisas casuais com conversas rápidas e encontros para café, Rachel não consideraria algo mais sério. Precisava fazer uma jogada ousada, algo que mostrasse que ele estava genuinamente interessado. Naquela tarde calma no McDonald's, enquanto Rachel arrumava bandejas atrás do balcão, Blake se aproximou dela. Rachel, começou ele, tentando soar o mais sincero possível. Tenho pensado muito sobre nós. Sei que pode parecer repentino, mas o que você acha de levarmos isso a sério? Ela olhou para ele, confusa, a testa franzida. Levar o que é sério? Blake respirou fundo, sabendo que ser direto era sua melhor chance. Casamento. Rachel riu involuntariamente, atordoada pela proposta inesperada. Você está falando sério? Mal te conheço, Blake. Sei que parece loucura, admitiu ele, fazendo o possível para manter a compostura, mas sinto que temos algo especial, algo que nunca senti com ninguém antes. Talvez seja porque você não é do meu mundo. Talvez seja porque vejo algo real em você, alguém que realmente vive uma vida com propósito. Ela balançou a cabeça, ainda incrédula. Você está realmente sugerindo casamento com alguém que mal conhece? Que tipo de realidade é essa? Blake percebeu que estava perdendo o controle da situação. Sabia que precisava ser mais convincente. Não estou brincando, Rachel. Sei que venho de um mundo muito diferente, e sei que isso pode soar absurdo, mas quero dar a você e a sua uma vida melhor. Rachel respirou fundo, dividida entre o instinto de rejeitá-lo e a estranha atração que sentia por ele. Era difícil acreditar que alguém com seu estilo de vida estaria genuinamente interessado nela, mas ao olhar em seus olhos, sentiu um vislumbre de esperança. Não estou pedindo uma resposta agora, disse Blake, sentindo sua hesitação. Apenas pense sobre isso. Não quero te pressionar, mas acredito que poderíamos fazer isso funcionar. Rachel o estudou, tentando entender as intenções por trás de suas palavras. Vou pensar sobre isso, ela finalmente disse antes de voltar ao trabalho, ainda perplexa. Os dias seguintes foram preenchidos com reflexão e dúvida para Rachel. Ela continuava questionando a proposta de Blake. Afinal, ele era um homem de um mundo que ela não entendia, e sua própria realidade, como mãe solteira e garçonete,
parecia incompatível com a vida que Blake oferecia. No entanto, a ideia de se casar com ele, e o que isso poderia significar para sua filha, Shlu, mexeu com algo dentro dela. Por mais improvável que parecesse, a proposta poderia oferecer um futuro que ela nunca seria capaz de proporcionar sozinha. Uma semana depois, Blake apareceu novamente no McDonald's. Esperou Rachel terminar seu turno e, quando ela saiu, ele a chamou, sorrindo com uma mistura de confiança e nervosismo. Rachel, você pensou sobre o que eu perguntei? Ela respirou fundo, sua expressão séria. Você realmente acha que isso poderia funcionar, Blake? Somos de mundos completamente diferentes. Sou uma garçonete com uma filha pequena. Minha prioridade é ela, e sempre será. Não estou aqui para jogos. Blake assentiu, tirando uma pequena caixa de veludo que havia preparado. Abrindo-a, revelou um anel elegante, mas simples, que brilhava sob a luz da noite. Sabia que algo muito chamativo a intimidaria, então escolheu algo que refletisse sinceridade. Rachel, estou falando sério, disse ele, segurando o anel entre os dedos. Quero que veja isso como uma chance para construirmos algo juntos. Poderíamos dar a Shlu um tipo diferente de vida, e se você disser sim, prometo que nunca vou te decepcionar. O coração de Rachel disparou. A proposta parecia surreal, mas a expressão de Blake era tão determinada, tão genuína, que por um momento ela acreditou. Porque eu, Blake? Com todo o seu dinheiro e seu mundo, porque você está aqui me pedindo isso? Perguntou ela, ainda incrédula. Blake sorriu, refletindo sobre uma verdade que nem ele mesmo conseguia entender completamente. Porque você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Porque, talvez, pela primeira vez, eu veja algo real. Ela ficou em silêncio, os olhos no anel. Isso parece tão irreal, mas não posso ignorar que tenho uma filha para pensar. Talvez eu esteja sendo tola, mas vou aceitar, pelo bem de Shlu. Blake se aproximou, deslizando o anel em seu dedo. Prometo que farei valer a pena, Rachel. Ela expirou, ainda surpresa com sua decisão. Tudo bem, Blake, estou confiando em você. Com isso, Blake sorriu, aliviado, certo de que estava um passo mais perto de ganhar a aposta. Para Rachel Miller, aceitar a proposta de casamento de Blake Harrison pareceu surreal, mas necessário. Desde que se tornou mãe, cada decisão que tomava era pelo bem-estar de Shlu. E agora, ao dar este passo ousado, seu objetivo era claro: garantir um futuro mais seguro para sua filha. A transição para esta nova vida aconteceu rapidamente. Blake cuidou de tudo com sua eficiência habitual, garantindo que Rachel e Shlu se mudassem para sua mansão. A casa era grandiosa, com tetos altos, móveis luxuosos e tudo que Rachel jamais poderia ter imaginado. Cada canto exalava riqueza, mas, para ela, parecia frio e impessoal. Rachel tentou se ajustar, mas as diferenças entre seus mundos eram gritantes. Naqueles primeiros dias, ela se sentiu como uma visitante em uma vida que não era sua. Blake, embora atencioso, mantinha uma distância cuidadosa. Parecia genuinamente interessado em fazê-la sentir-se em casa, mas suas reuniões intermináveis e responsabilidades impediam uma conexão mais profunda. O primeiro jantar deles juntos na mansão destacou essas diferenças. Sentaram-se em uma longa mesa de jantar, com Blake na cabeceira, Rachel a alguns lugares de distância, e Shlu entre eles. Blake observou Shlu com uma mistura de curiosidade e desconforto. A menina olhava ao redor, cativada pelos talheres de prata e pelo brilho dos copos de cristal. Você gosta daqui, Shlu? Blake perguntou, tentando iniciar uma conversa. Shlu assentiu timidamente. Sim, é grande, como a casa de uma princesa. Rachel sorriu para a filha, tentando mantê-la com os pés no chão. É mesmo, querida, mas lembre-se, este é apenas um lugar para morarmos. Nossa vida ainda é a mesma. Blake percebeu a cautela nas palavras de Rachel e se perguntou se ela se sentia deslocada. Tentou aliviar o clima compartilhando uma história de infância sobre como se perdeu em uma das muitas propriedades de sua família, mas apesar de seus esforços, Rachel parecia reservada, como se ainda estivesse tentando descobrir seu papel neste novo cenário. Dias se transformaram em semanas, e lentamente, Rachel começou a aprender mais sobre o mundo de Blake. Ele era um homem que vivia para o trabalho, cercado por reuniões constantes e pessoas influentes. Enquanto isso, Rachel passava a maior parte do tempo cuidando de Shlu, supervisionando suas atividades escolares e tentando se instalar na nova casa. Blake se esforçava para passar tempo com Rachel e Shlu entre suas reuniões, mas sua presença muitas vezes parecia distante. Ele perguntava sobre a rotina de Shlu e tentava participar das atividades familiares, mas a desconexão entre suas vidas era óbvia.
Numa tarde, Rachel estava ajudando Shlu com a lição de casa quando Blake entrou na sala de estar e as observou por alguns momentos. Havia uma simplicidade na relação entre mãe e filha que ele nunca havia experimentado, uma proximidade natural e genuína. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, um pouco desajeitadamente. Rachel olhou para ele, surpresa. "Você sabe algo sobre a lição de casa?" Ele riu, balançando a cabeça. "Talvez não. Mas posso tentar." Rachel sorriu, e pela primeira vez, Blake sentiu que havia realmente se conectado com ela. Sentou-se ao lado delas, tentando se envolver na atividade de Shlu, e ela riu de seus erros ao responder às perguntas. Aquele momento descontraído pareceu uma pequena ponte entre seus mundos tão diferentes. Mas apesar do pequeno progresso, Rachel permanecia cética quanto às intenções de Blake. Sabia que o casamento deles não havia começado da maneira mais convencional e ainda sentia que algo entre eles não havia sido dito. Blake, por outro lado, começava a experimentar uma mudança interna que não esperava. No início, era tudo sobre orgulho, uma aposta para provar que podia conquistar qualquer desafio. Mas agora, a presença de Rachel e Shlu fazia questionar o propósito real de tudo aquilo. Naquela mesma noite, enquanto Blake se preparava para dormir, notou Rachel sentada na beira da cama, perdida em pensamentos. "O que há de errado?" perguntou ele cautelosamente. Ela suspirou, olhando para ele. "Blake, acho que precisamos entender o que exatamente estamos fazendo aqui. Não somos um casal normal, não temos uma história juntos, embora você tenha sido atencioso, sinto que estamos apenas tentando nos encaixar em algo que pode não funcionar." Ele sentou-se ao lado dela, olhando-a sinceramente. "Eu entendo, Rachel, mas você acreditaria em mim se eu dissesse que também estou tentando entender isso? Quero que isso funcione. Mesmo que não tenhamos começado da melhor maneira, podemos construir algo real aqui." Rachel o estudou em silêncio, sem saber se podia confiar em suas palavras. Tudo sobre Blake parecia perfeito demais, e ela sabia que suas intenções nem sempre eram claras. Mas apesar de suas dúvidas, queria acreditar que, talvez, eles pudessem construir algo real. Talvez, com o tempo, ele pudesse aprender a apreciar a vida simples que ela tanto valorizava. "Por enquanto, acho que podemos apenas tentar", disse ela com um suspiro. "Mas preciso que você seja honesto comigo, Blake. Se isso não for real, se for apenas um experimento, prefiro terminar agora." Ele assentiu, sua expressão séria. "É real, Rachel? Posso te prometer isso?" Sua resposta deu a Rachel alguma paz de espírito, mas as palavras pareceram vagas. Construir uma vida juntos estava-se mostrando muito mais complicado do que ela imaginara. Mas naquele momento, decidiu dar uma chance a Blake e a si mesma. Com o passar das semanas, algo inesperado começou a acontecer com Blake Harrison. Viver com Rachel e Shlu estava afetando de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Desde o início, sabia que este casamento era apenas uma aposta, um desafio para provar sua capacidade de vencer. No entanto, quanto mais tempo passava com Rachel e sua filha, mais se via mudado. "Vamos fazer um jogo com aqueles que só liam os comentários. Eles não vão entender. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem leu até aqui vai sacar." O sorriso de Shlu e a simplicidade com que Rachel encarava a vida despertaram nele uma admiração que ia muito além de qualquer relacionamento que já conhecera. As conquistas materiais, antes tão importantes, agora pareciam vazias em comparação com a autenticidade e dedicação que Rachel demonstrava todos os dias. A forma como ela cuidava da filha e administrava tudo em casa revelava uma força que ele nunca encontrara em seu círculo social. Numa noite, enquanto jantavam juntos, Blake percebeu que estava se abrindo para Rachel mais do que nunca. Falou sobre sua infância, o peso das expectativas familiares e as pressões de ser um jovem CEO. Rachel ouvia atentamente, e ele sentiu que, pela primeira vez, não precisava provar nada. Podia apenas ser ele mesmo. "Acho que nunca tive ninguém com quem pudesse realmente conversar sobre essas coisas", admitiu ele, surpreso com sua própria vulnerabilidade. Rachel sorriu suavemente. "Às vezes, Blake, você só precisa de alguém para ouvir, alguém que não espere nada em troca." Essa simples declaração o atingiu com força. Percebeu como estava acostumado a relacionamentos baseados em interesses, onde tudo era sempre uma troca de favores, status ou poder. Mas com Rachel, as coisas pareciam diferentes. Ela não esperava nada dele exceto honestidade, e isso o desarmou completamente. A mudança de Blake se aprofundou com o tempo. Agora, ele se via procurando maneiras de passar mais tempo com Rachel e Shlu, saboreando os pequenos momentos da vida cotidiana que antes teria ignorado. Num fim de semana, ele a surpreendeu com um passeio ao parque, algo que para ele parecia comum, mas foi uma experiência emocionante para Shlu.
Julu correu pela grama rindo e gritando enquanto Blake tentava acompanhá-la. Rachel os observava, sorrindo calorosamente, e Blake se viu envolvido no momento. Nunca havia sentido tanta leveza, tanta alegria simples. No fundo, começou a questionar o motivo real de seu casamento. Aquela aposta inicial já não fazia sentido, e sabia que não estava ali por dinheiro ou orgulho, mas porque sentia algo genuíno. Durante o passeio, Blake teve uma conversa sincera com Rachel enquanto Shlu brincava por perto. Rachel, sei que começamos isso de uma forma estranha, mas estou tentando entender o que está acontecendo comigo. Ela olhou para ele com curiosidade. O que você quer dizer? Nunca pensei que me sentiria tão conectado. Passar tempo com você e Shlu se tornou a melhor parte do meu dia, admitiu ele, desviando o olhar. Parece loucura, mas você e ela me fizeram ver a vida de forma diferente. Rachel sorriu, ligeiramente surpresa, mas ainda cautelosa. Sei que nosso começo foi complicado, mas sinto que há algo especial aqui também, Blake. Mas precisamos ser honestos um com o outro. Se isso não for real, prefiro não continuar. Blake pegou a mão dela, olhando em seus olhos. É real, Rachel? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Com o passar dos dias e meses, a transformação de Blake tornou-se ainda mais visível. Começou a se distanciar dos amigos que haviam incentivado a aposta e até reorganizou sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa. Caleb e os outros notaram as mudanças e logo começaram a questioná-lo sobre o que estava acontecendo. Numa noite, durante um jantar, Caleb o confrontou diretamente. Blake, o que está acontecendo com você? Você está se afastando de todo mundo e mudando completamente. Blake respirou fundo, cansado das insinuações de seus amigos. Acho que estou percebendo o que realmente importa. Caleb riu, incrédulo. Isso tudo é por causa da aposta. Pensei que fosse só uma brincadeira. Blake sentiu a irritação crescer. Aposto que você acharia isso engraçado, mas não é mais uma brincadeira para mim. Quero que as coisas funcionem com Rachel. Caleb estudou por um momento. Então é sério? Sim, é sério. E se você não consegue entender isso, talvez devesse focar na sua própria vida, disse Blake, encerrando a conversa. Aquela noite marcou o fim de sua amizade com Caleb. Blake sabia que não podia mais manter as mesmas amizades e cortar laços com aquele círculo social pareceu o último elo com a vida superficial que levara antes. Agora, entendia que queria uma vida autêntica com Rachel e Shlu, mesmo que isso significasse deixar para trás o mundo que sempre conhecera. Quando chegou em casa naquela noite, Rachel percebeu que ele parecia perturbado. Sentados juntos na sala de estar, ela ouviu enquanto ele se abria sobre como se sentia perdido, distante de tudo que antes lhe parecera importante. Sinto que estou me distanciando de todo mundo, como se tudo que eu costumava valorizar estivesse escapando, disse ele com um suspiro profundo. Rachel colocou a mão sobre a dele, talvez você esteja apenas encontrando algo mais real, Blake. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos. Essa conversa foi o empurrão final que Blake precisava. Pela primeira vez, estava pronto para deixar tudo para trás e seguir em frente com Rachel. Sabia que com ela, encontrara não apenas o amor verdadeiro, mas também um modo de vida que o preenchia de maneiras que nunca imaginara. Os meses passados com Rachel e Shlu trouxeram a Blake inúmeras descobertas. A transformação pela qual estava passando era evidente não apenas em suas ações, mas em como via o mundo ao seu redor. Passava mais tempo em casa, focava em atividades simples e evitava os círculos sociais que antes considerava essenciais. Mas numa manhã de outono, uma descoberta inesperada trouxe tudo de volta, agitando memórias que Blake esperava ter esquecido. Estava em seu escritório em casa, revisando alguns contratos, quando um documento antigo chamou sua atenção. Era uma notícia sobre uma aquisição passada que sua empresa havia feito, uma pequena fábrica que fora fechada há anos atrás. Ao olhar a data, as lembranças daqueles eventos ressurgiram. Lembrou-se que, na época, ordenara o fechamento da fábrica para cortar custos e aumentar lucros. Para ele, fora apenas uma decisão de negócios, mas para muitas pessoas, aquela decisão mudara tudo. Inquieto, Blake aprofundou-se nas consequências do fechamento da fábrica e descobriu que centenas de funcionários haviam perdido seus empregos. A cidade onde a fábrica estava localizada sofrera economicamente, forçando muitas famílias a recomeçar do zero. Na época, não pensara nas pessoas por trás dos números, apenas no impacto que a decisão teria nos lucros. Mas ao ler o relatório e ver a cidade afetada, uma verdade fria o atingiu. Era a cidade natal de Rachel. Com as mãos trêmulas, começou a juntar as peças da história e percebeu que a decisão que tomara anos atrás afetara diretamente a vida dela. Fora por isso que Rachel acabara trabalhando no McDonald's, lutando para criar Shlu sozinha.
mesmo que não fosse intencional, ele causara seu sofrimento. A descoberta abalou Blake profundamente. Passou o resto do dia incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. O pensamento de que ele era, em parte, responsável pelo coração de Rachel e Shlomo o consumiu com culpa e arrependimento. Mas como poderia contar a ela? Como admitiria que fora a causa de tanta dor? Por dias, a revelação o atormentou, e a distância entre ele e Rachel começou a crescer. Ela notou que ele parecia distante e preocupado, mas Blake tentou esconder sua turbulência emocional, com medo de como ela poderia reagir à verdade. No entanto, sabia que não podia guardar o segredo para sempre. Finalmente, numa noite tranquila, Blake decidiu que era hora de contar tudo a Rachel. Estavam sentados na sala de estar depois que Shlomo fora dormir, e a atmosfera estava calma. Sabia que era o momento certo. Rachel, começou ele, tentando encontrar as palavras certas. Preciso conversar com você sobre algo importante, algo do meu passado. Ela olhou para ele, surpresa com o tom sério em sua voz. O que é, Blake? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, e as palavras começaram a sair. Você se lembra da fábrica onde trabalhava antes de nos conhecermos? Aquela que foi fechada. Rachel assentiu, o rosto nublado pela tristeza ao recordar aquele período difícil. Sim, lembro. Foi uma época muito difícil. Eu estava grávida da Shlomo e tive que enfrentar tudo sozinha. Blake desviou o olhar, sentindo-se envergonhado. Rachel, fui eu. Fui eu quem ordenou o fechamento da fábrica. As palavras pairaram no ar, e a expressão de Rachel mudou de confusão para choque. Piscou, como se tentasse processar o que acabara de ouvir, depois o encarou com uma mistura de descrença e mágoa. Você fez isso? Sussurrou ela, a voz quase falhando. Sim, respondeu ele, a voz baixa e cheia de culpa. Na época, foi apenas uma decisão de negócios. Estava focado nos lucros e não pensei nas pessoas que afetaria. Rachel, sinto muito. Se eu soubesse como isso te impactaria, nunca teria feito essa escolha. Rachel afastou-se lentamente, tentando absorver o peso de sua confissão. Cada luta, cada noite em que lutara para sustentar sua filha e manter sua dignidade estava agora ligada a ele. A traição parecia quase insuportável. Respirou fundo, lágrimas brotando em seus olhos. Então tudo isso, tudo que passamos, você é a razão pela qual acabei naquela situação. A razão pela qual tive que trabalhar como garçonete e lutar para criar minha filha. E agora, Blake? Você espera que eu simplesmente esqueça tudo isso? Sua voz o cortou como uma faca. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, os olhos ardendo de raiva e tristeza. Rachel, sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero consertar as coisas. Quero que você me perdoe. Perdoar você, ela riu amargamente. Como posso perdoar alguém que destruiu minha vida e minha estabilidade e depois decidiu aparecer como algum tipo de herói? Isso é egoísta, Blake, e não sei se posso te perdoar por isso. Blake sentiu uma dor profunda ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que as merecia. Seu passado o alcançara, e o preço que teria que pagar era alto. Observou-a levantar-se e ir em direção ao quarto, cada passo pesado pela mágoa e ressentimento. Rachel, chamou ele, a voz baixa e trêmula. Eu faria qualquer coisa para consertar isso. Você e Shlomo são importantes para mim. Não quero perder vocês. Ela parou e olhou para ele por um momento. Blake, você não nos conquistou com palavras bonitas ou promessas vazias. Fiquei porque acreditei que você estava sendo sincero, mas agora vejo que talvez tudo isso seja apenas mais um de seus negócios. E com isso, ela se virou e entrou no quarto, deixando Blake sozinho na sala de estar, cercado por uma culpa que parecia impossível de superar. Sabia que palavras não seriam suficientes. Se quisesse reconquistar a confiança de Rachel e reconstruir o que tinham, precisaria provar, através de ações genuínas, que havia realmente mudado. Após a devastadora revelação sobre o fechamento da fábrica, a tensão entre Blake e Rachel tornou-se quase insuportável. Rachel mal conseguia olhá-lo, e suas conversas, antes cheias de calor e risos, agora eram marcadas pelo silêncio e pela mágoa. Blake sentia-se perdido, sobrecarregado pela culpa, toda vez que via a decepção nos olhos de Rachel. Na manhã seguinte, Rachel ainda processava o turbilhão de emoções. Tentou esconder sua dor pelo bem de Shlomo, mantendo a calma na frente da filha, mas a raiva e a sensação de traição persistiam. Saber que Blake era responsável por todas as lutas e sacrifícios que ela suportara não era algo que pudesse esquecer facilmente. Agora, todo o relacionamento deles parecia construído sobre uma ironia cruel. A vida na mansão continuou, mas Blake estava visivelmente abalado.
continuava tentando se aproximar de Rachel, mas cada tentativa era recebida com um muro invisível. No fundo, sabia que precisava dar a ela o tempo necessário e, enquanto isso, prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de consertar as coisas, não através de promessas ou desculpas, mas através de ações significativas. Alguns dias depois, durante o jantar, Blake reuniu coragem para iniciar uma conversa mais direta. Sentado à mesa, a voz trêmula, começou: Rachel, sei que te magoei e entendo se não puder me perdoar, mas você me daria uma chance de mostrar que mudei. Ela olhou para ele friamente, os olhos brilhando com uma mistura de dor e indignação. Você quer uma chance, Blake? Você tirou tudo de mim e agora quer uma chance de provar que é uma boa pessoa. Não acha isso um pouco conveniente demais? Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de desesperar. Sei que você tem razão em se sentir magoada e mereço sua raiva, mas, Rachel, desde que nos conhecemos, eu mudei. Quero ser melhor, por você e por Shlu. Farei o que for preciso para ganhar seu perdão. Rachel balançou a cabeça, a expressão cheia de exasperação. É tarde demais para isso, Blake. Deixei você entrar na minha vida e na vida da minha filha porque acreditei que você era diferente, mas no fim, você é igual a todos os outros que já conheci. Ela se levantou, deixando-o sozinho à mesa, arrasado sob o peso da culpa e do arrependimento. Blake sabia que palavras não mudariam nada. Precisava fazer algo mais, algo que realmente mostrasse sua determinação e compromisso em consertar as coisas. Nos dias seguintes, Blake tomou uma decisão. Começou a procurar pessoas que, como Rachel, haviam sido afetadas pelo fechamento da fábrica. Viajou para a cidade onde a fábrica ficava e conversou com ex-funcionários, ouvindo suas histórias e as dificuldades que enfrentaram. Foi doloroso confrontar as consequências de suas decisões impessoais, mas sabia que precisava encarar a realidade que criara. Depois de ouvir dezenas de histórias, Blake decidiu estabelecer um fundo de apoio para os ex-funcionários da fábrica, destinando uma porção significativa de sua fortuna para ajudar suas famílias e criar novas oportunidades para eles. Sabia que isso não consertaria o passado, mas era um primeiro passo para mostrar que estava genuinamente comprometido com a mudança. Quando Blake voltou para casa, Rachel ainda o evitava, mas ele estava determinado a falar com ela. Numa noite, enquanto Rachel terminava de colocar Shlu na cama, Blake a esperou na sala de estar. Assim que ela entrou, Blake a chamou, a voz calma, mas firme. Rachel, sei que você está magoada, mas preciso te contar o que andei fazendo. Tenho tentado consertar as coisas. Ela cruzou os braços, cética. E como exatamente você planeja consertar o passado, Blake? Com dinheiro. Isso não vai desfazer o que você fez. Sei que não, disse ele, mantendo a compostura. Mas eu fui lá. Conversei com os ex-funcionários, ouvi o que passaram e estou criando um fundo para ajudá-los a reconstruir suas vidas. Sei que isso não apaga o que fiz, mas é minha forma de tentar compensar a dor que causei. Rachel o observou em silêncio, surpresa pela sinceridade e compromisso em suas palavras. Mesmo que a ferida ainda estivesse fresca, viu um vislumbre de remorso genuíno nos olhos de Blake. Por mais que não quisesse admitir, seu esforço para corrigir o passado começou a minar sua raiva, deixando para trás uma incerteza silenciosa. Naquela noite, enquanto Blake permanecia na sala, Rachel voltou para o quarto com o coração dividido. Não conseguia perdoá-lo ainda, mas também não podia ignorar o fato de que ele parecia sincero em sua tentativa de mudar. Os meses que passaram juntos revelaram um lado de Blake que parecia muito distante do homem que fechara a fábrica. Mas o peso do passado ainda se erguia como uma barreira difícil de superar. No dia seguinte, Rachel decidiu falar com ele novamente. Encontrou-o em seu escritório, focado em algumas anotações. Hesitou por um momento antes de falar, mas sabia que precisava de respostas. Blake, começou ela, chamando sua atenção. Ouvi o que você disse sobre o fundo de apoio. Sei que está tentando consertar as coisas, mas ainda é difícil para mim entender. Ele olhou para ela com uma expressão séria. Rachel, sei que talvez nunca mereça seu perdão, mas quero que saiba que farei o que for preciso. Estou disposto a mudar minha vida inteira se for o que for preciso para construir algo real entre nós. Ela o observou em silêncio, absorvendo cada palavra. Mesmo que a dor não tivesse desaparecido, viu um homem diferente diante dela. Talvez o Blake à sua frente estivesse realmente mudando. Não sei se posso te perdoar, Blake, mas talvez, possamos ver o que acontece, disse ela suavemente. Sua resposta cautelosa deu a Blake um vislumbre de esperança. Sabia que o caminho à frente seria longo e que ganhar seu perdão não seria fácil, mas estava preparado para enfrentar qualquer desafio para provar que merecia uma segunda chance. Antes que pudessem continuar a conversa, a porta do escritório se abriu abruptamente, e Caleb entrou com o mesmo sorriso sarcástico de sempre.
Oh, então vocês dois ainda estão aqui. Juntinhos. Mas posso tentar. Rachel sorriu, e pela primeira vez, Blake sentiu que havia realmente se conectado com ela. Sentou-se ao lado delas, tentando se envolver na atividade de Shlu, e ela riu de seus erros ao responder às perguntas. Aquele momento descontraído pareceu uma pequena ponte entre seus mundos tão diferentes. Mas apesar do pequeno progresso, Rachel permanecia cética quanto às intenções de Blake. Sabia que o casamento deles não havia começado da maneira mais convencional e ainda sentia que algo entre eles não havia sido dito. Blake, por outro lado, começava a experimentar uma mudança interna que não esperava. No início, era tudo sobre orgulho, uma aposta para provar que podia conquistar qualquer desafio. Mas agora, a presença de Rachel e Shlu fazia questionar o propósito real de tudo aquilo. Naquela mesma noite, enquanto Blake se preparava para dormir, notou Rachel sentada na beira da cama, perdida em pensamentos. O que há de errado? Perguntou ele cautelosamente. Ela suspirou, olhando para ele. Blake, acho que precisamos entender o que exatamente estamos fazendo aqui. Não somos um casal normal, não temos uma história juntos, embora você tenha sido atencioso, sinto que estamos apenas tentando nos encaixar em algo que pode não funcionar. Ele sentou-se ao lado dela, olhando-a sinceramente. Eu entendo, Rachel, mas você acreditaria em mim se eu dissesse que também estou tentando entender isso? Quero que isso funcione. Mesmo que não tenhamos começado da melhor maneira, podemos construir algo real aqui. Rachel o estudou em silêncio, sem saber se podia confiar em suas palavras. Tudo sobre Blake parecia perfeito demais, e ela sabia que suas intenções nem sempre eram claras. Mas apesar de suas dúvidas, queria acreditar que, talvez, eles pudessem construir algo real. Talvez, com o tempo, ele pudesse aprender a apreciar a vida simples que ela tanto valorizava. Por enquanto, acho que podemos apenas tentar, disse ela com um suspiro. Mas preciso que você seja honesto comigo, Blake. Se isso não for real, se for apenas um experimento, prefiro terminar agora. Ele assentiu, sua expressão séria. É real, Rachel? Posso te prometer isso? Sua resposta deu a Rachel alguma paz de espírito, mas as palavras pareceram vagas. Construir uma vida juntos estava se mostrando muito mais complicado do que ela imaginara. Mas naquele momento, decidiu dar uma chance a Blake e a si mesma. Com o passar das semanas, algo inesperado começou a acontecer com Blake Harrison. Viver com Rachel e Shlu estava afetando de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Desde o início, sabia que este casamento era apenas uma aposta, um desafio para provar sua capacidade de vencer. No entanto, quanto mais tempo passava com Rachel e sua filha, mais se via mudado. Vamos fazer um jogo com aqueles que só liam os comentários. Eles não vão entender. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem leu até aqui vai sacar. O sorriso de Shlu e a simplicidade com que Rachel encarava a vida despertaram nele uma admiração que ia muito além de qualquer relacionamento que já conhecera. As conquistas materiais, antes tão importantes, agora pareciam vazias em comparação com a autenticidade e dedicação que Rachel demonstrava todos os dias. A forma como ela cuidava da filha e administrava tudo em casa revelava uma força que ele nunca encontrara em seu círculo social. Numa noite, enquanto jantavam juntos, Blake percebeu que estava se abrindo para Rachel mais do que nunca. Falou sobre sua infância, o peso das expectativas familiares e as pressões de ser um jovem CEO. Rachel ouvia atentamente, e ele sentiu que, pela primeira vez, não precisava provar nada. Podia apenas ser ele mesmo. Acho que nunca tive ninguém com quem pudesse realmente conversar sobre essas coisas, admitiu ele, surpreso com sua própria vulnerabilidade. Rachel sorriu suavemente. Às vezes, Blake, você só precisa de alguém para ouvir, alguém que não espere nada em troca. Essa simples declaração o atingiu com força. Percebeu como estava acostumado a relacionamentos baseados em interesses, onde tudo era sempre uma troca de favores, status ou poder. Mas com Rachel, as coisas pareciam diferentes. Ela não esperava nada dele exceto honestidade, e isso o desarmou completamente. A mudança de Blake se aprofundou com o tempo. Agora, ele se via procurando maneiras de passar mais tempo com Rachel e Shlu, saboreando os pequenos momentos da vida cotidiana que antes teria ignorado. Num fim de semana, ele a surpreendeu com um passeio ao parque, algo que para ele parecia comum, mas foi uma experiência emocionante para Shlu. Shlu correu pela grama rindo e gritando enquanto Blake tentava acompanhá-la. Rachel os observava, sorrindo calorosamente, e Blake se viu envolvido no momento. Nunca havia sentido tanta leveza, tanta alegria simples. No fundo, começou a questionar o motivo real de seu casamento. Aquela aposta inicial já não fazia sentido, e sabia que não estava ali por dinheiro ou orgulho, mas porque sentia algo genuíno.
Durante o passeio, Blake teve uma conversa sincera com Rachel enquanto Shlu brincava por perto. Rachel, sei que começamos isso de uma forma estranha, mas estou tentando entender o que está acontecendo comigo. Ela olhou para ele com curiosidade. O que você quer dizer? Nunca pensei que me sentiria tão conectado. Passar tempo com você e Shlu se tornou a melhor parte do meu dia, admitiu ele, desviando o olhar. Parece loucura, mas você e ela me fizeram ver a vida de forma diferente. Rachel sorriu, ligeiramente surpresa, mas ainda cautelosa. Sei que nosso começo foi complicado, mas sinto que há algo especial aqui também, Blake. Mas precisamos ser honestos um com o outro. Se isso não for real, prefiro não continuar. Blake pegou a mão dela, olhando em seus olhos. É real, Rachel? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Com o passar dos dias e meses, a transformação de Blake tornou-se ainda mais visível. Começou a se distanciar dos amigos que haviam incentivado a aposta e até reorganizou sua agenda de trabalho para passar mais tempo em casa. Caleb e os outros notaram as mudanças e logo começaram a questioná-lo sobre o que estava acontecendo. Numa noite, durante um jantar, Caleb o confrontou diretamente. Blake, o que está acontecendo com você? Você está se afastando de todo mundo e mudando completamente. Blake respirou fundo, cansado das insinuações de seus amigos. Acho que estou percebendo o que realmente importa. Caleb riu, incrédulo. Isso tudo é por causa da aposta. Pensei que fosse só uma brincadeira. Blake sentiu a irritação crescer. Aposto que você acharia isso engraçado, mas não é mais uma brincadeira para mim. Quero que as coisas funcionem com Rachel. Caleb estudou por um momento. Então é sério? Sim, é sério. E se você não consegue entender isso, talvez devesse focar na sua própria vida, disse Blake, encerrando a conversa. Aquela noite marcou o fim de sua amizade com Caleb. Blake sabia que não podia mais manter as mesmas amizades e cortar laços com aquele círculo social pareceu o último elo com a vida superficial que levara antes. Agora, entendia que queria uma vida autêntica com Rachel e Shlu, mesmo que isso significasse deixar para trás o mundo que sempre conhecera. Quando chegou em casa naquela noite, Rachel percebeu que ele parecia perturbado. Sentados juntos na sala de estar, ela ouviu enquanto ele se abria sobre como se sentia perdido, distante de tudo que antes lhe parecera importante. Sinto que estou me distanciando de todo mundo, como se tudo que eu costumava valorizar estivesse escapando, disse ele com um suspiro profundo. Rachel colocou a mão sobre a dele, talvez você esteja apenas encontrando algo mais real, Blake. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrarmos. Essa conversa foi o empurrão final que Blake precisava. Pela primeira vez, estava pronto para deixar tudo para trás e seguir em frente com Rachel. Sabia que com ela, encontrara não apenas o amor verdadeiro, mas também um modo de vida que o preenchia de maneiras que nunca imaginara. Os meses passados com Rachel e Shlu trouxeram a Blake inúmeras descobertas. A transformação pela qual estava passando era evidente não apenas em suas ações, mas em como via o mundo ao seu redor. Passava mais tempo em casa, focava em atividades simples e evitava os círculos sociais que antes considerava essenciais. Mas numa manhã de outono, uma descoberta inesperada trouxe tudo de volta, agitando memórias que Blake esperava ter esquecido. Estava em seu escritório em casa, revisando alguns contratos, quando um documento antigo chamou sua atenção. Era uma notícia sobre uma aquisição passada que sua empresa havia feito, uma pequena fábrica que fora fechada há anos atrás. Ao olhar a data, as lembranças daqueles eventos ressurgiram. Lembrou-se que, na época, ordenara o fechamento da fábrica para cortar custos e aumentar lucros. Para ele, fora apenas uma decisão de negócios, mas para muitas pessoas, aquela decisão mudara tudo. Inquieto, Blake aprofundou-se nas consequências do fechamento da fábrica e descobriu que centenas de funcionários haviam perdido seus empregos. A cidade onde a fábrica estava localizada sofrera economicamente, forçando muitas famílias a recomeçar do zero. Na época, não pensara nas pessoas por trás dos números, apenas no impacto que a decisão teria nos lucros. Mas ao ler o relatório e ver a cidade afetada, uma verdade fria o atingiu. Era a cidade natal de Rachel. Com as mãos trêmulas, começou a juntar as peças da história e percebeu que a decisão que tomara anos atrás afetara diretamente a vida dela. Fora por isso que Rachel acabara trabalhando no McDonald's, lutando para criar Shlu sozinha. Mesmo que não fosse intencional, ele causara seu sofrimento. A descoberta abalou Blake profundamente. Passou o resto do dia incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. O pensamento de que ele era, em parte, responsável pelo coração de Rachel e Shlu o consumiu com culpa e arrependimento. Mas como poderia contar a ela? Como admitiria que fora a causa de tanta dor? Por dias, a revelação o atormentou,
e a distância entre ele e Rachel começou a crescer. Ela notou que ele parecia distante e preocupado, mas Blake tentou esconder sua turbulência emocional, com medo de como ela poderia reagir à verdade. No entanto, sabia que não podia guardar o segredo para sempre. Finalmente, numa noite tranquila, Blake decidiu que era hora de contar tudo a Rachel. Estavam sentados na sala de estar depois que Shlu fora dormir, e a atmosfera estava calma. Sabia que era o momento certo. Rachel, começou ele, tentando encontrar as palavras certas. Preciso conversar com você sobre algo importante, algo do meu passado. Ela olhou para ele, surpresa com o tom sério em sua voz. O que é, Blake? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, e as palavras começaram a sair. Você se lembra da fábrica onde trabalhava antes de nos conhecermos? Aquela que foi fechada. Rachel assentiu, o rosto nublado pela tristeza ao recordar aquele período difícil. Sim, lembro. Foi uma época muito difícil. Eu estava grávida da Shlu e tive que enfrentar tudo sozinha. Blake desviou o olhar, sentindo-se envergonhado. Rachel, fui eu. Fui eu quem ordenou o fechamento da fábrica. As palavras pairaram no ar, e a expressão de Rachel mudou de confusão para choque. Piscou, como se tentasse processar o que acabara de ouvir, depois o encarou com uma mistura de descrença e mágoa. Você fez isso? Sussurrou ela, a voz quase falhando. Sim, respondeu ele, a voz baixa e cheia de culpa. Na época, foi apenas uma decisão de negócios. Estava focado nos lucros e não pensei nas pessoas que afetaria. Rachel, sinto muito. Se eu soubesse como isso te impactaria, nunca teria feito essa escolha. Rachel afastou-se lentamente, tentando absorver o peso de sua confissão. Cada luta, cada noite em que lutara para sustentar sua filha e manter sua dignidade estava agora ligada a ele. A traição parecia quase insuportável. Respirou fundo, lágrimas brotando em seus olhos. Então tudo isso, tudo que passamos, você é a razão pela qual acabei naquela situação. A razão pela qual tive que trabalhar como garçonete e lutar para criar minha filha. E agora, Blake? Você espera que eu simplesmente esqueça tudo isso? Sua voz o cortou como uma faca. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, os olhos ardendo de raiva e tristeza. Rachel, sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero consertar as coisas. Quero que você me perdoe. Perdoar você, ela riu amargamente. Como posso perdoar alguém que destruiu minha vida e minha estabilidade e depois decidiu aparecer como algum tipo de herói? Isso é egoísta, Blake, e não sei se posso te perdoar por isso. Blake sentiu uma dor profunda ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que as merecia. Seu passado o alcançara, e o preço que teria que pagar era alto. Observou-a levantar-se e ir em direção ao quarto, cada passo pesado pela mágoa e ressentimento. Rachel, chamou ele, a voz baixa e trêmula. Eu faria qualquer coisa para consertar isso. Você e Shlu são importantes para mim. Não quero perder vocês. Ela parou e olhou para ele por um momento. Blake, você não nos conquistou com palavras bonitas ou promessas vazias. Fiquei porque acreditei que você estava sendo sincero, mas agora vejo que talvez tudo isso seja apenas mais um de seus negócios. E com isso, ela se virou e entrou no quarto, deixando Blake sozinho na sala de estar, cercado por uma culpa que parecia impossível de superar. Sabia que palavras não seriam suficientes. Se quisesse reconquistar a confiança de Rachel e reconstruir o que tinham, precisaria provar, através de ações genuínas, que havia realmente mudado. Após a devastadora revelação sobre o fechamento da fábrica, a tensão entre Blake e Rachel tornou-se quase insuportável. Rachel mal conseguia olhá-lo, e suas conversas, antes cheias de calor e risos, agora eram marcadas pelo silêncio e pela mágoa. Blake sentia-se perdido, sobrecarregado pela culpa, toda vez que via a decepção nos olhos de Rachel. Na manhã seguinte, Rachel ainda processava o turbilhão de emoções. Tentou esconder sua dor pelo bem de Shlu, mantendo a calma na frente da filha, mas a raiva e a sensação de traição persistiam. Saber que Blake era responsável por todas as lutas e sacrifícios que ela suportara não era algo que pudesse esquecer facilmente. Agora, todo o relacionamento deles parecia construído sobre uma ironia cruel. A vida na mansão continuou, mas Blake estava visivelmente abalado. Continuava tentando se aproximar de Rachel, mas cada tentativa era recebida com um muro invisível. No fundo, sabia que precisava dar a ela o tempo necessário e, enquanto isso, prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de consertar as coisas, não através de promessas ou desculpas, mas através de ações significativas. Alguns dias depois, durante o jantar, Blake reuniu coragem para iniciar uma conversa mais direta.
Sentado à mesa, a voz trêmula, começou: Rachel, sei que te magoei e entendo se não puder me perdoar, mas você me daria uma chance de mostrar que mudei. Ela olhou para ele friamente, os olhos brilhando com uma mistura de dor e indignação. Você quer uma chance, Blake? Você tirou tudo de mim e agora quer uma chance de provar que é uma boa pessoa. Não acha isso um pouco conveniente demais? Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de desesperar. Sei que você tem razão em se sentir magoada e mereço sua raiva, mas, Rachel, desde que nos conhecemos, eu mudei. Quero ser melhor, por você e por Shlu. Farei o que for preciso para ganhar seu perdão. Rachel balançou a cabeça, a expressão cheia de exasperação. É tarde demais para isso, Blake. Deixei você entrar na minha vida e na vida da minha filha porque acreditei que você era diferente, mas no fim, você é igual a todos os outros que já conheci. Ela se levantou, deixando-o sozinho à mesa, arrasado sob o peso da culpa e do arrependimento. Blake sabia que palavras não mudariam nada. Precisava fazer algo mais, algo que realmente mostrasse sua determinação e compromisso em consertar as coisas. Nos dias seguintes, Blake tomou uma decisão. Começou a procurar pessoas que, como Rachel, haviam sido afetadas pelo fechamento da fábrica. Viajou para a cidade onde a fábrica ficava e conversou com ex-funcionários, ouvindo suas histórias e as dificuldades que enfrentaram. Foi doloroso confrontar as consequências de suas decisões impessoais, mas sabia que precisava encarar a realidade que criara. Depois de ouvir dezenas de histórias, Blake decidiu estabelecer um fundo de apoio para os ex-funcionários da fábrica, destinando uma porção significativa de sua fortuna para ajudar suas famílias e criar novas oportunidades para eles. Sabia que isso não consertaria o passado, mas era um primeiro passo para mostrar que estava genuinamente comprometido com a mudança. Quando Blake voltou para casa, Rachel ainda o evitava, mas ele estava determinado a falar com ela. Numa noite, enquanto Rachel terminava de colocar Shlu na cama, Blake a esperou na sala de estar. Assim que ela entrou, Blake a chamou, a voz calma, mas firme. Rachel, sei que você está magoada, mas preciso te contar o que andei fazendo. Tenho tentado consertar as coisas. Ela cruzou os braços, cética. E como exatamente você planeja consertar o passado, Blake? Com dinheiro. Isso não vai desfazer o que você fez. Sei que não, disse ele, mantendo a compostura. Mas eu fui lá. Conversei com os ex-funcionários, ouvi o que passaram e estou criando um fundo para ajudá-los a reconstruir suas vidas. Sei que isso não apaga o que fiz, mas é minha forma de tentar compensar a dor que causei. Rachel o observou em silêncio, surpresa pela sinceridade e compromisso em suas palavras. Mesmo que a ferida ainda estivesse fresca, viu um vislumbre de remorso genuíno nos olhos de Blake. Por mais que não quisesse admitir, seu esforço para corrigir o passado começou a minar sua raiva, deixando para trás uma incerteza silenciosa. Naquela noite, enquanto Blake permanecia na sala, Rachel voltou para o quarto com o coração dividido. Não conseguia perdoá-lo ainda, mas também não podia ignorar o fato de que ele parecia sincero em sua tentativa de mudar. Os meses que passaram juntos revelaram um lado de Blake que parecia muito distante do homem que fechara a fábrica. Mas o peso do passado ainda se erguia como uma barreira difícil de superar. No dia seguinte, Rachel decidiu falar com ele novamente. Encontrou-o em seu escritório, focado em algumas anotações. Hesitou por um momento antes de falar, mas sabia que precisava de respostas. Blake, começou ela, chamando sua atenção. Ouvi o que você disse sobre o fundo de apoio. Sei que está tentando consertar as coisas, mas ainda é difícil para mim entender. Ele olhou para ela com uma expressão séria. Rachel, sei que talvez nunca mereça seu perdão, mas quero que saiba que farei o que for preciso. Estou disposto a mudar minha vida inteira se for o que for preciso para construir algo real entre nós. Ela o observou em silêncio, absorvendo cada palavra. Mesmo que a dor não tivesse desaparecido, viu um homem diferente diante dela. Talvez o Blake à sua frente estivesse realmente mudando. Não sei se posso te perdoar, Blake, mas talvez, possamos ver o que acontece, disse ela suavemente. Sua resposta cautelosa deu a Blake um vislumbre de esperança. Sabia que o caminho à frente seria longo e que ganhar seu perdão não seria fácil, mas estava preparado para enfrentar qualquer desafio para provar que merecia uma segunda chance. Antes que pudessem continuar a conversa, a porta do escritório se abriu abruptamente, e Caleb entrou com o mesmo sorriso sarcástico de sempre. Oh, então vocês dois ainda estão aqui. Juntinhos.